A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, Ministério Atuação de Deus, você que vai participar da campanha, hoje é domingo, 10h37 de Rio de Janeiro, ainda teve tiroteio, ainda o pessoal da polícia está de campanha e nós estamos aqui. Mais uma noite se findou, mais um dia e uma semana se começa. Hoje é o primeiro dia da semana, não o dia útil, mas é o primeiro dia da semana. Dia que a igreja primitiva escolheu como primícia para o Senhor, para que se desse o domingo, que isso é uma coisa de questão de estudo, para se dedicar ao Senhor, o primeiro dia como um dízimo. Então hoje é dia de ir para o culto de louvor, de adoração e celebração. E muitos dizem culto da família, o que não é errado, porque família é o projeto maior de Deus. Quando nós entramos numa peleja em prol de famílias, casais que casaram na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que a vitória é certa. Por quê? É um pedido que se faz segundo a vontade de Deus, então não tem erro. Nossa campanha começará. E eu falava ainda com a missionária dela, agora de manhã, deixei oração para a mãe da Cristiane. O irmão Elias deixou algo para mim, pedindo. Eu agradeço a oração. Eu não pude falar ainda com o missionário Moisés, da África, porque tinha alguns afazeres e queria também gravar o áudio no PV da Evangelista Rosa, que ela quer estar colocando no YouTube. Mas hoje eu vou procurar ser menos pesada no apelo e nos áudios. E quero estar aqui falando acerca do jejum. O jejum começará na segunda-feira, de segunda para terça. E a duração desse jejum é de 7 dias. Nesses 7 dias nós vamos fazer o que está escrito, e eu te aconselho a ler, vou repetir bem calmo. 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas dos Reis, o capítulo é o 20, você leia todo o capítulo para você entender qual o alvo, qual o objetivo e a quem você está buscando para essa demanda. E quero que você se coloque na posição de Josafá e coloque a sua casa, os seus problemas na posição de Judá. E quero que você veja seus adversários como aqueles que afrontam a Josafá. Porque quando alguém afronta um ungido de Deus, um amado de Deus, um guardado de Deus, um escolhido de Deus, não é a você que ele está afrontando, mas ao seu Deus. Ele está querendo dizer que o seu Deus é um Deus que não zela, é um Deus que não cuida, é um Deus que não importa. E nós sabemos, nós não só cremos, nós sabemos que o nosso Deus não é assim. Então, o versículo-chave é o 16 e o 17. Mas hoje eu quero ler com você e meditar um pouco de 5
do versículo 5 do capítulo 20 de 2 Crônica até o 12. Eu vou ler o 13, porque sempre quando eu vou falar alguma coisa, um completa o outro. E a palavra de Deus é muito gostosa. Até o 13, meu irmão. Eu vou repetir. 2 Crônicas 20, de 5 ao 13. Vamos estar fazendo essa segunda leitura do livro desse capítulo e meditar acerca daquilo que nós vamos estar buscando nesses 7 dias de jejum, posicionamento, porque nós estamos entrando numa peleja, nós estamos entrando numa guerra, nós estamos entrando em uma batalha espiritual. A batalha está sendo travada. A nossa luta, muitas das vezes, não é contra a carne ou sangue, mas contra aquele que tem raiva de nós, porque aquele que nos amou primeiro morreu na cruz por nós. E aquele que enviou a Jesus Cristo, ou seja, não vou entrar em profundidade aqui, aquele que enviou Jesus Cristo prometeu a Abraão que nele seria bendito todas as famílias da terra. E o que abençoasse a esse povo de Deus seria bendito. E o que amaldiçoasse seria maldito. E mais, o que você liga na terra é ligado no céu. Às vezes a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, ela impede que a gente venha ver e ouvir o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Ouvir o que Deus está falando e ver o que Deus está fazendo. O que eu entendo quando o ataque do inimigo é veemente? Significa que ele está se sentindo incomodado. Porque se eu não estiver oferecendo ameaça, ninguém vai me atacar. Mas se a luta tem sido grande na sua vida, se a peleja tem sido grande, é porque algo está incomodando o inimigo das nossas almas. Se você tem estado na posição de filho, que observa a palavra, que crê na palavra, e que anda segundo os mandamentos de Jesus, então você está incomodando o inimigo das nossas almas. E aí ele vai se levantar com fúria. Eu não sou hipócrita em dizer para você que a minha luta é prova e que a sua é peso da mão de Deus. Mas existem coisas que nós temos que nos avaliar diante das determinadas situações que vivemos ou vivenciamos, para saber e perguntar não para o homem, não, mas para você e para Deus, o porquê e o que você pode fazer para mudar essa situação. E diante de tantos pedidos de oração que têm chegado até mim, eu me coloquei na posição de orar e perguntar a Deus e pedir a Deus direção. A direção que Deus me deu foi essa. E a confirmação que eu tive foi aqui. O missionário Moisés colocou no grupo uma ministração acerca que nós devemos orar por nós mesmos e não usar intermediário, porque esse negócio de intermediário, o próprio Jesus já acabou, ele rasgou o véu. Eu posso te ajudar a carregar a cruz. Até Jesus teve quem ajudou ele a carregar a cruz. Mas a cruz que você tem que botar no seu ombro e após Jesus, é você que tem que botar. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz essa manhã, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 5 até o 13, o seguinte: E pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante
do pátio novo e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus do céu? Não é tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel para sempre, e a posteridade de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, nela edificaram o santuário do teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevir, espada, castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante do teu nome que está nesta casa e clamaremos a ti. Na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte do Seir, cujas as terras não permitisse Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que agora dão pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E toda a Judá em pé diante do Senhor, como também crianças, mulheres e seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção para esse posicionamento de Josafá é que ele recebeu a notícia, ele temeu, e ao contrário de que nós fazemos hoje, que todos nós muitas das vezes fazemos de maneira tão errada, nós tentamos todas as coisas, depois que tudo falha, depois que todo jeitinho brasileiro que nós tentamos dar, falamos com a irmãzinha ciclana, vamos orar com a profeta tal, vamos fazer isso, vamos lá tentar resolver no braço da carne. Depois, quando tudo falha, aí nós vamos buscar Deus. Um rei poderoso, de uma cidade próspera, que tinha uma promessa, que tinha um Deus forte, um Deus que já tinha destruído nações, povos, tinha usado e tinha dado e tinha confirmado a terra. Ele toma posicionamento de primeiro buscar Deus. Ele não fala com homem, ele não fala com mulher, ele não fala com a esposa, ele não fala com ninguém. O grande rei Josafá entra na casa do Senhor e traz à memória a aliança que Deus fez com os pais dele, com o antepassado dele, com Salomão, na casa que o dia que encheu da glória de Deus, e a promessa que Deus fez a Salomão, o legado que Deus dá a Salomão, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, e desce agora sobre a vida de Josafá. Ele traz à memória a herança, o testamento da promessa, da bênção que ele tem como filho de Deus e descendente de Abraão. Ele chama a palavra, ele ora a palavra
Ele profere a palavra em cima do problema dele e apresenta na casa do Senhor. Meu Deus! Você entra na igreja, você senta ali no celular, você conversa com a irmã, você vai no cantinho contar o problema para a irmã e muitas das vezes a irmã não é intercessora, ela é intercâmbio de fofoca. Quantas das vezes também você fala com o pastor o seu problema e o seu problema vira motivo de pregação. Pastores sem sabedoria, sem visão. Mas Josafá não. Josafá vai contar quem pode resolver. Josafá entra. Ele entra na congregação e fala que não tem força nele para resistir à multidão que vem contra ele. E ele lembra que Deus falou que se viesse espada, castigo, no 9, fome, que se apresentasse na casa do Senhor, que o Senhor viria e os livraria. Talvez hoje você, domingo, não teve prazer ainda de começar a fazer seu almoço porque o seu marido está na casa da amante, o seu filho está nas drogas, não voltou para casa desde ontem, você está angustiada, ou você está no leito de enfermidade, ou até mesmo você não teve como botar nada na mesa porque você não tem nada, você está desempregado, ali do difícil, os problemas têm sido difíceis, você vê aquele que não serve ali se dando bem, numa rodada de cerveja, numa churrascada, você está vendo tudo isso e a sua casa está escassa, as dívidas estão acumuladas, você olha para o céu e não sabe de onde vem. Ei, dá um tempo, respira. Josafá recebeu a má notícia. Verdadeiramente vinha uma grande multidão. E veja bem, o que me chamou a atenção também nesse trecho é que esses filhos de Amon e de Moabe, do monte de Seir, foram um povo que Deus disse para Josué desviar dele e não destruírem, porque eles deram passagem ao povo naquela época. Eles viram que sabia da história de Josué, sabia do posicionamento de Josué e na época não quiseram enfrentar Josué porque era desvantagem. Deus falou, não os destruais. Mas agora ele vê um povo dividido. Agora ele vê um povo fracassado, não é mais um povo hebreu, mas é as tribos divididas. Está ali Josafá, na tribo de Judá, rei de Judá, está Acabe, rei de Israel, e as 10 tribos no norte com seus devidos reis. Agora ele não encontra um povo forte. Ele não encontra aquele povo forte que vinha saindo do Egito. Ele encontra um povo dividido. Muitas das vezes, meu querido, minha querida, o inimigo tem lançado as afrontas contra a igreja, contra o povo de Deus. Como o irmão Elias falava hoje na ministração, é porque cada um não se preocupa mais com as ovelhas. Ele falava sobre Jeremias 23, dos pastores que apacentam a ovelha do Senhor e as fazem dispersar, porque os pastores estão divididos, não tem mais visão de pastor. O que ele quer é o alimento, a lã e a gordura da ovelha no tempo do inverno. Ele não quer tirar o carrapicho da ovelha, ele não quer curar as feridas da ovelha, ele não quer carregar e procurar a ovelha que está perdida. Ele tem sido um mercenário e não um pastor. Ele tem sido um devorador. Não estou ferindo a unção de ninguém não, porque quem age assim está agindo como Saul. E as igrejas estão divididas. Os irmãos estão divididos dentro da casa do Senhor. Eu ouvi uma ministração que o irmão Joilson colocou no grupo de um pastor que dizia: se você fala mal do seu irmão, você vai para o inferno, você não vai para o céu. E é verdade.
Se você fala mal do seu irmão que você vê, se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que não vê? Aí Satanás acha um prato. O que me chama a atenção, eu não vou falar aqui, mas eu gostaria que você atentasse para essa questão. Quando tem um filho de santo lá, que se pode chamar santo, santa sou eu, quando tem aquelas pessoas macumbeiras, que quando eles querem alguma coisa de alguém, todo o centro, todo o pai de santo, todo que vira no santo, começa a trabalhar em prol daquilo, unido. Por isso que o próprio Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas os filhos da luz, que são os filhos de Cristo, comprado e lavado com o sangue de Jesus, quando vê alguém em tribulação, diz: é prova, ele está em pecado, ele tem que se consertar. Não, irmão, o único exército que deixa soldado ferido para trás é o exército de Deus. É nós que estamos divididos, cada um querendo ser mais que o outro, um olhando a pregação e a ministração do outro para ir lá falar o contrário, para ganhar seguidores. Ei, você tem que levar as pessoas até Deus e aproveitar e ir junto, porque você corre o risco de falar de Deus e ainda ficar para trás, porque você está olhando o seu próprio umbigo. Ele te dá o que tem, segue a Cristo, e você fica parado com o que ele tem e vê o diabo e te devora, porque no meio de uma caçada, a presa fácil é a que fica para trás. A que vai no meio da manada fica mais difícil de atacar os grandes predadores. Mas Satanás é um predador natural e terrível. Ele vem atacar Josafá e ele sabe que Josafá, ele precisa de não vir com pequena multidão. Ele vem com uma grande multidão contra Josafá. Mas a atitude de Josafá muda todo o mundo espiritual e o mundo natural. Ele entra no templo e coloca todo o povo em pé diante da congregação do Pátio Novo e começa a clamar a Deus. Aclamar o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo faz. E ele apresenta e fala para Deus a questão X. Aqueles a quem o Senhor não permitiu destruir, eles levantaram contra nós. Aquele esposo a quem eu dediquei a minha vida, a minha juventude, trabalhei ao lado dele para construir algo, agora ele está me dando pago. Ele arranjou uma mulher estranha. Quantas vezes eu dormi passando fome, quantas vezes eu passei necessidade do lado desse homem, agora ele se levanta e arranja uma mulher estranha e me abandona. Ei, vai falar para Deus, apresenta para o Senhor isso. Ou a enfermidade, ou aquele filho que você perdeu noite de sono com ele, você amamentou, você trocou fralda, você dormiu descabelada, você não se cuidou, mas agora ele está de malcriação, gritaria dentro de casa, não te respeita. Começa a levantar, mostra para Deus. É Deus que controla todas as coisas. É o Senhor que vai levantar em seu favor. Aí ele fala no 12. Ah, nosso Deus, acaso não executará os teus juízos? Irmãos, essa oração é muito forte. É muito forte quando a gente ora segundo o que o próprio Deus falou, o próprio Cristo, que é Deus, falou. Quando nós oramos segundo a palavra, a gente não erra. Oh, glória! A gente não erra, meu irmão, porque quando nós oramos não é o que nós achamos, é o que Deus disse, e se Ele disse, Ele vai cumprir a palavra dEle. Você acha que alguém vai levantar contra a tua vida,
te caluniar, te difamar, entrar no seu celeiro, entrar na tua casa, entrar na tua cidade, entrar no teu arraial e saquear, e Deus não vai dar ordem aos anjos dele a teu respeito? Ou você esqueceu da promessa dele que diz que os anjos do Senhor, Salmo 91, acampam ao redor daquele que teme e livra? Se você temer o Deus do céu que tudo pode, ele vai dar ordem a anjos que você nem vai ver, porque Deus, quando mandou um anjo, um só anjo, feriu 185 mil. Que é essa boca maldita que está levantando maldição contra a tua vida? Quem é essa incircuncisa que está dizendo que vai levar o teu marido? Quem é esse incircunciso que está dizendo que vai levar o teu filho? Quem é esse incircunciso dizendo que você não é apto para trabalhar, meu irmão? Que essa dívida, se a palavra de Deus diz que ouro e riquezas e honra ainda estão com ele, ele é dono da terra, foi o que a evangelista disse, é o que está escrito, dele é toda a terra e a sua plenitude, tudo que está na terra é dele, até a sua vida. Eu vi uma postagem que deverasmente ontem eu perdi a linha. Aliás, eu não vou dizer que eu não perco a linha com a facilidade, não, que eu perco. Eu sou que nem palito de fósforo. Eu esquento a minha cabeça muito fácil. Mas depois eu paro e me pondero. Mas eu ouvi uma postagem de uma boba dizendo que ela se bastava. Quem é você que se basta, minha querida? Meu querido, quem é você que se basta? Você não se basta, você não se manda. Você não sabe se você vai terminar o domingo. Eu não sei se eu vou terminar o domingo. Teve tiroteio aqui. Eu estava conversando com a missionária, saiu até no áudio, meu marido riu. Você pode rir, mas se uma bala perdida te pega no meio disso tudo, daqui a pouco sua família está te sepultando. Mas o dono da vida, o Senhor dos exércitos, Jeová Yahoré, oh glória! Jeová Yahoré, ele está no controle e no comando. Ele estava ouvindo a afronta que os filhos de Amon e de Moabe, no monte de Seir, estava fazendo a Josafá. E ele também estava vendo o posicionamento de Josafá. Eu te convido, nessa manhã, vem comigo. Vamos nos posicionar como Josafá. Vamos levantar de madrugada em jejum e entrar na presença de Deus e vamos falar para o Senhor. Senhor, Jesus disse que enquanto ele estava na terra, que era para os discípulos dele não jejuar, mas chegaria a hora em que ele ia para o Pai e que nós deveríamos jejuar. E é agora, meu Senhor, aonde o teu povo está dividido, cada um com a sua denominação, cada um com a sua visão, cada um seguindo seu próprio pensamento e esquecendo as promessas que estão escritas nas sagradas Escrituras. Porque para essa Bíblia, assim como a terra de Judá, aonde que Judá e Josafá estava situado, que eles estavam morando, não foi eles que quiseram, foi Deus que deu para eles. E eles estavam ali posicionados porque foi a terra que Deus deu para ele. Agora você vai levantar e vai entrar na presença de Deus e vai requerer de Deus as suas posses que Deus te deu, o teu marido, o teu filho, a tua casa, a tua fazenda, a tua saúde, tudo isso é Deus que te deu, não é você que adquiriu, foi Deus que te deu.
Levanta, coloca-se de pé, não com orgulho, não com soberba, não com arrogância, não pensando que você pode alguma coisa que você não pode, nem eu. Se eu pudesse, meu irmão, eu estaria agora com a Ágata, o amor da minha vida. Se eu pudesse, meu querido, eu estaria agora no Mutuá, mas eu estou no Jardim Bom Retiro, escutando tiro, um lugar que eu não tenho liberdade, mas eu estou aqui porque Deus quer. Agora toma a posição de Josafá. Não vai tentar resolver os seus problemas, não vai falar com ninguém. Ei, vamos jejuar. Jesus disse que chegaria a hora que nós precisávamos jejuar. Vamos levar isso diante de Jesus. Lembrando que o apóstolo Paulo falou que tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Vamos lembrar o que está escrito em 2 João, se não me engano, em João, no evangelista João 14. Se não me engano, 13, eu acho. Se não for, é o 15. Que tudo que nós pedimos a Deus segundo a vontade dele, ele fará. Então, meu irmão, o que você quer de Deus? Sua família? Levanta e diz pro Senhor: olha aí, tá vendo esses demônios aí, dizendo que vai levar meu marido, levar meu filho, levar minha casa, levar minha paz, levar meu sossego, mas eu tenho a marca de Cristo, eu tenho a digital de Cristo na minha testa, porque cada vez que Jesus caía e tocava naquela cruz, não era na madeira que ele estava tocando, era em mim que ele estava rasgando a cédula da acusação do diabo que era contra mim. Aí você vai poder dizer: portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Se você crê na palavra, se você crê na promessa de Cristo, você não está andando segundo o homem, mas segundo o que Deus diz a teu respeito. Aí você vai entender que você não é qualquer um. Você pode estar em qualquer lugar, como o Espírito Santo de Deus está na terra, mas Ele é Deus. Oh, glória! Aleluia! Então, meu querido, minha querida, vamos entrar nesse jejum segunda-feira. Mas entra na posição de Josafá. Não cala a tua boca. Não fala seu problema. Diz para mim: missionária, ora pela minha causa. Aos meus olhos, eu temo diante dela. Não fala mais nada. Mas você vai orar em cima dos seus problemas. Você vai escutar o problema do outro irmão, vai orar pelo outro irmão. Porque diante de Deus, naquela convocação de Judá, pela grande multidão que vinha contra Judá, Josafá não entrou sozinho, não. Ele convocou o povo, mulheres, crianças. Todo mundo estava lá em pé, clamando a Deus. Então vamos clamar. Vamos clamar. Eu vou deixar todo dia uma palavra. Vamos clamar. E vai chegar a hora em que o Senhor vai levantar. Aí nós vamos estar clamando. Nós vamos estar clamando. Nós vamos estar descendo. Nós vamos estar descendo. 16, descendo. Aí quando nós terminarmos 7 dias, nós vamos levantar. E vamos falar para o Senhor no 8º dia: Senhor, eu te apresentei a grande multidão. O que eu espero do Senhor agora? Aí o Senhor vai te responder: não assusta com a grande multidão. Olha só o que eu vou fazer. E você vai ver